Então fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. O clima segue agitado no Flamengo, com o Gabriel aí causando muita polêmica, chegando até o ponto dele peitar o Felipe Luiz, hein? Treta absurda aí, ele é afastado. Vamos ver aqui a Renata tá falando, Denilson, o debate aqui do Jogo Aberto, falando sobre esse assunto, sobre essa treta nos bastidores envolvendo o Gabriel Barbosa, né? Já praticamente fora aí do Flamengo. Também com a diretoria e com o Felipe Luiz, que está revoltado com o Gabigol. Vamos entender melhor essa situação aí. Hoje tem jogo do Flamengo também, vai ter notícias. Então já se inscreve no canal, ativa o sino e vamos ver toda essa polêmica, né, envolvendo mais uma vez o Gabriel. Vamos lá. Thiago Carvalho está aqui outra vez para atualizar essas informações, essa relação conturbada entre diretoria do Flamengo e Gabigol. E agora, hein, Thiago? Para quem não estava ainda assistindo ao programa, não estava acompanhando o Jogo Aberto, conta pra gente todos os detalhes. Que história é essa, hein? Isso aqui é o Mengão. Né, Renata? Boa tarde para você, boa tarde para a rapaziada, a todos que nos assistem. Bom, vou tentar resumir todos os fatos então, né? Depois do jogo que tornou o Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, como todos viram, Gabigol anunciou que não será mais jogador do Flamengo. Mas essa não foi a única declaração, ou pelo menos o único feito do Gabigol naquele dia que causou ruído dentro do clube. Já no intervalo, quando ele é substituído pelo Felipe Luiz para a entrada do Bruno Henrique, ele não gosta da substituição e ele diz algo no vestiário como: vocês estão de sacanagem em me tirarem do time? Essas são as aspas do Gabigol. Felipe Luiz não gostou da declaração, mas também não levou isso adiante, não falou sobre isso na coletiva de imprensa após o jogo, mas foi um dos questionamentos tanto do elenco quanto do Felipe Luiz em relação a essa atitude do Gabigol. Na volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo faz uma festa oficial na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, com todos os jogadores do elenco, todos convidados, inclusive, é claro, o Gabigol. O Gabigol diz que não vai na festa, não comparece à festa e, em paralelo, na casa dele, ele faz um evento particular. Gabigol, inclusive, convidou os outros jogadores do Flamengo para participarem desse evento, mas os atletas preferiram não comparecer ao evento particular do Gabigol. Então, por conta de todos esses ruídos causados no último domingo, ontem à noite, no finalzinho da tarde, o Flamengo publica uma nota oficial dizendo que o Gabigol então está afastado, que ele não vai para a partida hoje contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Uma decisão da diretoria rubro-negra que visa a harmonia do elenco e a tranquilidade do trabalho do Felipe Luiz. Em seguida, o Gabigol já publica também uma nota oficial por parte da assessoria dele, dizendo que a decisão de não ser relacionado foi tomada unicamente e exclusivamente pela diretoria do Flamengo, que ele está à disposição do clube até o dia 31 de dezembro, que é quando se encerra o contrato do próprio Gabigol. E já que ele não vai poder estar dentro de campo, que então ele vai subir a rampa do Maracanã com a torcida e vai assistir ao jogo na arquibancada norte, que é a arquibancada tradicional da torcida do Flamengo. Portanto, a expectativa é de que o Gabigol hoje vá ao estádio, mas assistir ao jogo da arquibancada. Mais de 47 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, portanto, já sabemos, teremos um estádio lotado. Cheguei cedo aqui na Gávea, conversei com vários torcedores que se dividem entre a opinião, muitos sempre gratos ao Gabigol pelo trabalho exercido, outros querendo já a saída do Gabigol, agradecendo pelo trabalho, mas achando que não há mais uma continuidade desse trabalho que seja condizente da permanência dele no clube. Portanto, logo mais teremos essa divisão. Flamengo em campo com taça da Copa do Brasil, Gabigol na arquibancada nos braços da nação, Renata. Que coisa, hein? Diferente, inusitado. Thiago, obrigada por trazer informações tão completas, fez um ótimo resumo aqui no nosso debate. Obrigada mesmo. Bom, quero falar com você sobre isso. Dedê, você já começou a falar sobre o Gabigol aqui, sim, já externou a opinião de que nem tudo é pró-Gabigol, né? Eu tava falando que o Gabigol ele nunca tem culpa de nada, né? Nunca é a culpa dele, né? O lance do doping não foi minha culpa. Isso. O protocolo dos caras erraram, chegaram no horário atrasado, não deu tempo, eu tava me preparando pra treinar. Aí a foto que vazou dele com a camisa do Corinthians. Tiraram a foto. Cara, tiraram a foto. Camisa nova. Camisa nova, linda, por sinal. Camisa preta, linda. Isso é verdade. Mas não foi culpa dele, né? Teve uma... Aí o Felipe Luiz que comprou a briga do Gabigol. A verdade é essa, ele compra a briga do Gabigol, tenta resgatar o Gabigol. Que loucura. E aí, pelo que a gente acompanhou de ontem pra hoje, que foi divulgado aí, que ele dentro do vestiário, ele discutiu com o Felipe Luiz. Que loucura. Então, assim, ele nunca tem culpa de nada. Na Inter de Milão não deu certo porque o clube italiano era o culpado. Eu acho que a diretoria do Flamengo também conduziu... Portugal, a mesma coisa. Acho que a diretoria conduziu de uma forma também equivocada. A história do Gabigol tá aí, não vai ser apagada jamais, mas que poderia ser um final diferente do que está sendo agora, poderia.
Agora, Sgarbi, tem vários pontos aí. A questão toda é que, tecnicamente, a temporada dele foi a pior dos últimos anos. Muito apagado. Ah, mas não era titular. Injustamente, ou o Pedro não merecia ser titular também? Essa é a pergunta. Ah, mas quando entrou não fez gols. Por quê? Não sei, desmotivado, se sentindo deixado de lado pelo Tite, porque ele falou do Tite. Termina, conquista a Copa do Brasil, o Flamengo, ele vai pro campo e ele vai lá e diz assim, eu tive um técnico que não me respeitou como jogador. E agora ele tem propostas, o Santos também quer contar com o futebol dele, o Cruzeiro tá na parada, e ele disse que hoje, já que ele foi afastado por uma indisciplina, que ele vai para a arquibancada e pronto. E provavelmente não foi culpa dele também. Então, para mim são 2 pontos. Se ele realmente falou isso pro Felipe Luiz, que aí é uma especulação, né? Uma informação que trouxeram, aí é um erro gigantesco. O Gabriel tá totalmente errado de falar assim com um treinador e um cara que apostou nele. Concordo Dizem totalmente. que ele não se conformou de ser substituído pelo Bruno Henrique. Essa é a informação que eu tenho. E que foi uma excelente substituição, porque o gol do Flamengo sai de um passe do Bruno Henrique, que o jogo entrou... pedia isso. Exatamente, perfeito. Felipe Luiz acertou muito. Para mim, a diretoria respeita o Gabigol em muitos momentos na temporada, inclusive agora, porque o Gabigol falou também da diretoria no final do título, e eles não aceitam crítica lá no Flamengo muitas vezes, né? Não aceitam crítica, a diretoria que não aceita que o jogador fale, que o jogador externe as situações. Para mim, esse é um ponto também. Do Tite, para mim o Gabigol tá certinho no que ele fala sobre o Tite. Para mim o Gabigol foi desrespeitado no Flamengo. Porque quando o Tite, com todo respeito ao Carlinhos, que é um atleta profissional, claro, mas quando ele opta por colocar o Carlinhos e não o Gabigol, para mim, nitidamente, por conta de um problema pessoal entre os dois, que existe, e que todo mundo sabe que existe, aí o Tite está totalmente errado. Para mim é um erro gigantesco, e já foi noticiado que eles tiveram alguns problemas, também discussões. Gabizete. Não, Ronaldo, Não, você que é Yurizete, você que é Yurizete. O seu raciocínio. Você que fica na sua aí. Mas enfim, mas pra mim o Gabigol, claro, se ele fez isso com o Felipe Luiz, um erro gigantesco, só que é um cara que é muito triste ver um ídolo como o Gabigol, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, pra mim o segundo, ser tratado dessa forma no final do contrato, a conduzir esse final de carreira dele no Flamengo dessa forma. Pra mim é triste ver um ídolo saindo assim. do Corinthians também. No São Paulo também aceitaria, sabia? Se você quiser, ele pode estar lá. Aí você vai ser Gabizete, bebê. Agora, eu acho que vale relembrar o que o próprio Gabigol disse aos microfones depois da conquista da Copa do Brasil, ainda no gramado da Arena MRV. De um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses 2 gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai. E depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou. Falei para ele a possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo e saio muito feliz. Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida, então agora eu vou aproveitar. O que me chamou a atenção é que na coletiva falaram, o Gabigol acabou de comunicar que não fica no Flamengo. O Felipe Luiz, sério? Ele falou isso? Falou. Aí entrevistaram o Gerson, ele falou? Falou. Entrevistaram o Wesley, é mesmo? Ele vai sair? O Wesley falou, mano do céu. Vai sair. Então, ninguém... Bruno Henrique é a mesma coisa. Então, ele planejou, ficou na dele e planejou esse momento aí pra dar essa notícia. Mas aí você entende porque ele fez uma festa particular da conquista do título, convidou os atletas e os atletas não foram. Os atletas foram na festa do clube. Aí você entende por que Gabriel, terminando o jogo, ao dar o banho tradicional de gelo no treinador, diz ele que se... e não vai lá cumprimentar o treinador que resgatou ele na reta final. Eu discordo frontalmente e amavelmente do nosso Juvena, porque se na final... Isso é raro, hein? Se na final o tempo inocenta o Gabigol na disputa com o Tite, foi o que todo mundo disse, vejam só, olha só, o Tite não botava ele pra jogar, ele resolve. Talvez agora
o tempo esteja inocentando, ou na verdade não inocentando ninguém, mas na verdade entendendo que se o Tite não botava o Gabigol, Juvena, não era só porque foi o Tite tinha um eliminado da problema com o Libertadores. Gabigol. Não era só por isso. Você imagina que o comportamento interno do Gabriel, que não foi com o Felipe Luiz, que era amigo dele, jogador dele, que vira técnico dele, não foi adequado, você imagina com o Tite. E eu sempre disse aqui, Gabigol não está jogando, não é só por uma escolha do treinador, tem a anuência da direção. Então houve um conflito que agora veio tudo pra fora, por conta do jogador que soltou no ventilador. Discordo frontalmente do Chico também agora. Frontalmente. Não, porque o Tite ficou muito nítido no que ele fez de errado. Internamente. Tem um recadinho ali, rapidinho. Eu vou dar um recadinho, mas você vai. Já guarda essa réplica ou tréplica, o que seja, não é? Tá bom, tô gostando desse papo. Ó, quer dizer, olhando para Chico Garcia em relação ao Gabigol. Sem beijar, hein? Agora é direto, é papo reto. Não, é bem rapidinho, porque pra mim o Tite é incoerente. O Chico é incoerente quando ele fala sobre o Tite, porque tem um amor dele com o Tite, né? Isso é fato, isso é um fato. Só que e você tem um ódio contra o Tite. Não, porque o trabalho do Tite é muito ruim no Flamengo, não só com o Gabigol. Os jogadores não corriam pelo Tite, é muito nítido isso depois do título. O time com o Felipe Luiz em um jogo o trabalho mudou dele totalmente. foi péssimo. Eu tô falando a relação com o Gabigol. O Gabigol não mereceu. Pra mim tá errado. Pra mim não. Mereceu. Entre Carlinhos e Gabigol, você opta pelo Carlinhos, você está errado. Pra Tecnicamente sim, mas existem outras coisas Chico, na gestão de grupo que você precisa. E chegou na final metade dos gols. Olha o que a diretoria tá fazendo com o Gabigol. Mas a diretoria do Flamengo é parâmetro pra falar sobre relação com o jogador? Você elogiou a diretoria do Flamengo várias vezes aqui no programa e hoje você tá criticando. Pra mim é uma diretoria vencedora. Eu critiquei, você me bateu. É uma diretoria campeã. Você tá sendo incoerente na avaliação. É uma diretoria campeã. Eu critico eles aqui há anos no programa. E tomei muita pancada por isso, porque eles são amadores. E a forma que muita gente, eu respeito, de Libertadores. a forma, não graças a eles, que quem pavimentou e quem organizou o Flamengo chama-se Eduardo Bandeira de Mello, que inclusive mudou pra melhor no Estatuto do Flamengo. O Gabigol pode fazer o que ele quiser, desde que ele faça de passar um pano gigantesco pro Gabigol. O Flamengo deu a chave do vestiário pra um cara que tem um caráter duvidoso, uma índole que você coloca em xeque a credibilidade. Baseado em quê? Baseado em tudo que a gente já viu. E o que a gente ouve no futebol. E o que a gente apura assim. Se você quer passar pano pra ele, você pode passar. Eu trago aqui um leque de panos pra você ficar passando o programa inteiro. É um jogador com uma índole. Mas não entra o caráter duvidoso. Tem caráter duvidoso sim. Tem caráter duvidoso sim. Não vem com essa resenha. Eu não tenho parecer tranquilo. Eu não tenho problema nenhum em falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus, e eu vou continuar com essa minha avaliação baseado em que o Sgar me perguntou no YouTube. Baseado em todos os acontecimentos da passagem do Gabigol pelo Flamengo. Ele tem uma tatuagem aqui, o predestinado. Pra mim é premeditado. Meu Jesus. Premeditado. Porque tudo que ele vem fazendo, e aí, ô Dedê, eu vou concordar até com o que a gente estava debatendo fora do ar. Eu acho que ele já foi de caso pensado, depois do título da Copa do Brasil, começou a espinafrar todo mundo. E é um sujeito, na minha avaliação, com caráter duvidoso. Eu, pelo menos, penso dessa forma. E outra coisa, o custo-benefício do Gabigol, para quem o contratar, tá viajando as ideias. 4 anos de contrato, com 3 milhões de reais por mês. Para um cara que acha que tem o rei na barriga, esse sujeito não merece uma oportunidade desse tamanho. Eu penso assim. Eu não acho que é uma comparação super igual ou justa, mas eu vou fazer mesmo assim. Há poucos dias, nós vimos o Marcelo, ídolo da história do Fluminense, colocar a mão no técnico, o técnico afasta ele que entraria em campo e no outro dia, a diretoria do Fluminense se reúne com o jogador, com seus procuradores e acabou o contrato, rescisão. O Gabigol passou por várias situações no Flamengo em que ele só não foi mandado embora ou só não foi deixado de lado porque ele é muito bom em campo, porque ele é ídolo e porque o que ele conquistou na história dele no Flamengo é muito pesado. Agora, se a gente fizer aquele famoso recorte do Chico Garcia para esse ano, a temporada dele, perto do que ele mesmo desenvolveu, é medíocre. Ano passado também. O Gabigol não fez nenhum gol na Copa do Brasil até a final. Nossa, mas o Gabigol fez os 2 gols na final. Claro, só que cada etapa de uma competição de mata-mata é importante. Se você não passar, você não chega na próxima. Então o Gabigol ele foi decisivo, mostrou que em finais realmente ele tem estrela. Agora, a temporada dele, a diretoria não pode ser tão massacrada no sentido de pensar, puxa, por esse ano o Gabigol merece 3 anos de contrato, salário aumentado. Então, é isso. Essa é a minha opinião, só isso. Pensando em termos práticos. Agora, que ele é ídolo, que ele tá na história, que ele vai ser sempre lembrado, isso ninguém vai apagar. Mas e ele não deve, todo mundo, né? E ele não deve colaborar para apagar isso, só que eu penso. Renovar ou não é uma opção, né, Rê? Você pode fazer essa conta do custo-benefício, vale a pena, se não vale.
Só que a forma que está sendo conduzida essa saída do Gabigol, segundo o maior ídolo da história... por causa dele. Não é só por causa dele. Não é só por causa dele. Não é só por causa dele. Um treinador que desrespeitava ele nitidamente, não colocava ele desrespeitou o treinador antes lá. O caminhão de som. Em 2019. O Gabigol desrespeitou o clube. O Gabigol desrespeitou a torcida. O Gabigol desrespeitou a camisa a ponto de perder a camisa 10. Ele desrespeitou absolutamente todo mundo. Exato. Mas há quem pense que o Gabigol é a vítima da história. Pelo amor de Deus. Não pode tocar no Gabigol. Quantos títulos deu pro Flamengo? Futebol é individual ou é coletivo? Não, mas naquela final de Libertadores... Aí pode fazer tudo o que quiser. Eu não tô falando que pode fazer tudo, só que o jeito que você fala, o Gabigol é mais um, não é mais um. Então você trata o Gabigol dessa forma, 2 anos fazendo o que ele faz, desrespeitando a instituição, a torcida, a camisa, o clube, e tá tudo certo. E metendo 2 gols numa final. Não. É que o Gabigol, todo mundo, pelo menos, estava acreditando que o acerto com o Cruzeiro já era sacramentado, e pode ser, é uma hipótese muito forte, mas tem mais gente na briga para contar com o futebol do Gabigol. E aí a gente fala do Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Ele deu uma entrevista ao canal Sport TV dizendo o seguinte: o Gabigol é uma situação nítida, conversamos com a família, temos aproximação grande, quisemos saber de que maneira seria o futuro dele, entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros para viabilizar uma proposta. Coisa linda. Já sabem os valores, as condições, o tempo de contrato. Aí, olha só, fizemos uma proposta a ele e ao pai. Eu conheço a família, conheço o Gabriel desde adolescente. Sei do caráter deles. Justamente até por o saber, momento não me contratar. retornaram dizendo que irão para este ou aquele clube. Estamos aguardando a decisão. Justamente por conhecer o caráter não deveria contratar. Eu sei que você gosta. Eu gosto do Marcelo Teixeira. É papo reto. Eu também gosto dele. Enquanto não assinar, mas ele jogou limpo aí o Marcelo Teixeira. Não, ele pretende, se der uma brecha... Ele jogou limpo, porque a gente, às vezes a gente ouve os presidentes falando assim, não tem proposta nenhuma não. Não tem nada, e já tá tudo certo. Parabéns, Marcelo. Nós vamos tentar. Parabéns pela sinceridade. Muito bacana. Eu vou na mesma linha do Denilson. Parabéns ao presidente do Santos. É assim que tem que fazer. Além de você ter um planejamento pro ano que vem, você tem que contar com os melhores jogadores, é o caso do Gabigol. Parabéns ao presidente Marcelo Teixeira dos Santos. Agora, você acha que o Flamengo vai perder muito com a saída do Gabigol? Então, vou te contar uma fofoca. Eu vou contar pra eles que esses caras não merecem. Por que não? Só eu que mereço? Eu vou contar pra você porque você é uma menina que estudou o ano todo, você passou de ano, você foi a The Best for One. Tem que marcar isso. Depois da Tree Competition. Faltou um título no futebol. Nem um título, meu Deus. Tava indo bem, pô. Mas isso aí não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Mas é um detalhe. Eu vou te contar uma fofoca, veio lá do Rio. Tá. A oposição pediu encarecidamente para o Gabigol esperar um pouco mais, porque eles gostariam de conversar com o Gabigol. Porque o Gabigol é o quê? O patrimônio do clube. Porque ele está saindo de graça. E ele entendeu que o morador de virilha lá, o Marcos Braz. O Marcos Braz, desculpa. O Marcos Braz lá. Ele não foi conversar, não foi no tete-a-tete com o cara. Então, a oposição, vendo essa brecha e entrando, tomando conta do que está acontecendo lá no Flamengo e valorizando a marca Flamengo, vai conversar com ele, porque a torcida quer o Gabigol. Já imaginou hoje ele na arquibancada, no meio da torcida do Flamengo? Claro que eu tenho certeza que na hora que você enxerga o Gabigol perto, todo mundo vai delirar. Eu não acho que terão críticas ou, enfim... Não sei. Mas é uma coisa interessante. Estou curiosa para ver esse momento aí. Chico Garcia. Vamos lá. E aí, estou curiosa para saber o que você vai contar por aqui. Importante. Você que está aí. Está cansado de perder para as dores? Então você precisa tomar uma medida. Só uma medida de Ora Pronobis da Francis Life. É isso mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Vocês viram, né? O debate aí sobre o Gabigol. O clima segue agitado aí nos bastidores do Flamengo. E agora, né? Fica todo mundo... ou várias pessoas com opiniões diferentes, né? Se o Gabigol, ele tá certo, se a diretoria tá certa, quem que tá errado nessa situação. A verdade é que tem muita gente errada aí, acho que cada lado erra de alguma maneira, mas na minha opinião o Gabigol, ele tá muito errado. Mas muito mesmo, desde o começo, né? Querendo ou não, ele tem um ego muito grande, ele se acha maior do que o clube, né? Ele se acha de verdade. E é uma coisa que ele precisa entender. Que por mais que ele seja um cara decisivo, como ele foi em alguns anos, ultimamente ele não foi. E não é um jogo de Copa do Brasil que vai fazer com que ele seja novamente aquele cara, né? Porque durante todo o ano ninguém nem viu o Gabigol. O Gabigol era inoperante, né? Durante todo o ano, de 23 e 24. Aí um jogo ele fez 2 gols, porque teve uma equipe muito qualificada que conseguiu deixar ele em condição disso, e ele fez. Mas também só foi isso. É muito pouco pro que ele ganha, muito pouco pro que ele recebe do Flamengo.
E aí ele causa novamente polêmica, mais uma vez, né? Quando o Flamengo é eliminado, ele causa polêmica. Quando o Flamengo ganha o título, ele causa polêmica. E aí sempre é o nome dele que acaba sendo mais falado, né? Ou a polêmica do que o título que era para ser, né? Automaticamente deveria ser o mais reverenciado aí pela torcida, né? Pela mídia. E acaba que isso não acontece por causa dele. Então, para mim, a diretoria acerta em não renovar com ele. E eu também não faria isso. Ainda mais pelos valores que ele pediu, né? Acho que seria muito incoerente fazer isso, mesmo pela história. Acho que esse pacote Gabigol não vale a pena, não compensa, porque quando você mantém ele, você acaba se expondo a muita coisa que coloca em risco, né? Seja a temporada, coloca em risco o clima, coloca em risco, entendeu? Muita coisa. E também você vai pagar um valor por um jogador que você não sabe se ele vai melhorar, se ele vai continuar a mesma coisa. E se renova com ele e chega no ano que vem e ele mantém essa mesma coisa aí, ele não consegue render, gols ele não faz, assistência, enfim, não faz nada. E aí? Ou seja, vai continuar pagando valor por um cara que não vai estar respondendo. Não compensa, cara, de verdade. Até o Pedro voltar não compensa. Acho que o melhor mesmo é desfazer dele. Tá acabando, vai com Deus, vai pra sua nova equipe, que lá você seja feliz, entendeu? Tem pessoas que querem pagar valores estrondosos aí que eu não acho que vale a pena, mas cada um faz o que quer com o valor que tem. E o Flamengo pode buscar um outro jogador. O que ele fez fica na história, beleza. É muito bom, embora ele tenha arranhado muito, né? O que ele construiu no Flamengo. Mas isso também é uma questão dele, foram decisões dele. Mas eu acho que o Flamengo acertou nessa questão, né? Mas, enfim, o Flamengo é sempre complicado, né? Sempre complicado. Até quando ganha, o que mais se fala é questão de polêmicas. Com relação à nova diretoria, a gente vai ver o que vai acontecer, vai ter eleição aí, e aí a gente vai saber depois qual parte aí que vai acabar assumindo o Flamengo. Mas vamos ver também como que vai ser essa preparação do Flamengo para a próxima temporada, quais jogadores vão trazer, qual será o substituto do Flamengo, substituto aí do Gabigol no Flamengo no caso. E aí tem vários nomes já na mesa, né? A gente falou aqui, né? Tem Gabriel Jesus, tem Roberto Firmino, tem David Washington, e aí vai incluir mais outros aí que com certeza poderão assumir essa vaga do Gabigol, né? Que vai sair, o salário dele, né? Que é altíssimo, vai abrir aí uma brecha, né? Para o Flamengo colocar um outro jogador ou outros jogadores. E a gente vai ver o que é que vai acontecer. No mais, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.